Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. A gente está lendo o livro de Provérbios. Bora lá? A ti, Senhor, rendemos graças, porque o Senhor é muito bom. Obrigado por esse dia, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nós te louvamos, te agradecemos e te engrandecemos, porque o Senhor é santo, digno de louvor, de adoração, digno de ser exaltado, digno de ser engrandecido. Só o Senhor é santo, santo, santo. O Senhor é maravilhoso. Obrigado, Pai, pela sua graça e pelo seu amor derramado sobre nossas vidas. Mais uma manhã, nós te louvamos e te exaltamos, Pai. Obrigado porque temos o fôlego de vida e podemos estudar e conhecer um pouco mais da tua palavra. Espírito Santo, vem nesta manhã e ministre aos nossos corações. Vem falar através da tua palavra aos nossos corações, para que esse estudo haja compreensão à nossa mente, ao nosso coração, e que não seja só uma leitura, mas sim uma transformação de vida, para que possamos viver o que a gente está lendo, para a honra e glória do teu santo nome, para que cada dia mais a gente busque a santidade e intimidade contigo, Pai, para que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas, para que as pessoas vejam Cristo em nós e desejem, Senhor, ser transformados como temos sido transformados, Senhor, para a honra e glória do teu no santo nome, para que o Senhor seja louvado. Venha, Pai, com o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor, seja assim na terra como é aí no céu, para que a sua glória seja glorificada através de nós, Senhor. Age, nos ensina a viver já com o teu reino em nossos corações e nos ensina, Senhor, a viver para o teu reino, para a tua glória, Senhor, fazendo a tua vontade. Nos ensina a entender a tua vontade, nos ensina a orar a tua vontade, nos ensina, Senhor, a viver o teu querer para a honra e glória do Senhor. Seja, Senhor, com a nossa nação, seja com a tua igreja, desperte a sua igreja, Pai. Desperte teu povo o desejo de buscá-lo verdadeiramente, para que haja filhos maduros dentro do teu reino, para a glória do teu nome, Pai. Traga paz para Jerusalém, traga paz para aquele povo, traga uma transformação para aquele povo, para que o seu nome seja glorificado naquele local, Pai. Para que no dia certo, no momento certo, as pessoas declarem Jesus como o Messias, Pai. Prepare-os, Pai, para tudo que está por vir, prepare a nós para tudo que está por vir, para que o derramar do Teu Espírito, Senhor, que nós estejamos preparados para fazer, assim como João Batista, assim como Elias, assim como o próprio Jesus, Paulo, Pedro e os outros apóstolos, Senhor, que a gente possa ter ousadia ao pregar o seu evangelho, sem medo da vida, mas sim certo, com a certeza da vida eterna ao teu lado, para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado, Pai. Abençoa a vida de cada um aqui presente, que o Senhor possa estar ministrando aos seus corações, abençoando suas casas, suas famílias, que toda doença, toda enfermidade, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, mas que a sua vontade, Senhor, seja sempre soberana e que a gente possa ter discernimento, sabedoria sobre todas estas coisas, sobre tudo que está por vir, sobre tudo que está para acontecer, Pai. Daqueles que não estão aqui, que o Senhor também venha estar abençoando e que o Senhor venha estar despertando o desejo neles, Pai, de despertar verdadeiramente, acordar e estar aqui na leitura, Pai. Não para que a gente apareça, mas para que o seu nome seja glorificado e para que o Senhor seja exaltado na vida deles, para que haja uma maturidade, para que haja um crescimento na vida de cada um, para a glória do teu santo nome, para o louvor do teu nome, para a glória do teu filho. Vem, Jesus, nós aguardamos a tua volta e desejamos a tua volta. E esteja preparando cada um de nós para a tua volta, para os tempos que há de vir, para os tempos que estão vindo. E que tudo isso, Senhor, seja sempre, sempre para louvor da tua glória, para que o Senhor seja exaltado, porque teu é todo o reino, teu é toda a glória, todo o poder para todo sempre.
Amém. Bom dia, seu Diego. Bom dia. Bom dia, Diego. Bom dia. Bora lá, então. Provérbios 23. Versículo 1. Quando você se sentar para comer com um governador, leve bem em conta quem está diante de você. Encoste uma faca na sua própria garganta se você é glutão. Não cobice os pratos deliciosos que ele serve, porque essa comida é enganadora. Bem interessante. Quando se assentar para comer com o governador, leve em conta quem está diante. Então, nem que seja um rei, preste atenção quem está diante de você. E não coma demais. Cara, a Bíblia está falando, né? Não coma demais. Encoste uma faca na sua própria garganta se você for glutão. Cuidado com o que você come, cuidado com o que você cobiça. E quando cobiçamos a mesa de um governador, cuidado, os pratos. Não cobice os pratos deliciosos que eles servem, porque essa comida é enganadora. Qual que é a comida real que nós temos? A palavra, né? Então, essa comida que é bonita, que é colocada sobre a mesa, ela alimenta o nosso corpo. Mas cuidado, ela engana também, né? Porque muitas vezes aquela comida que é gostosa, ela está nos matando, né? Vou trazer aí o refrigerante. Todo mundo adora um refrigerante, mas está te matando aos poucos. Versículo 4. Não se fatigue para ficar rico, nem aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada, porque certamente a riqueza criará asas, como a águia que voa pelos céus. Então, não fique buscando riquezas. Busque primeiro o Senhor, né? Que a gente tá lá, a gente vê lá em Mateus. Busque o Senhor e a sua justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Quando a gente busca a riqueza, né? Quando você põe os seus olhos naquilo que não é nada, naquilo que um dia vai perecer, naquilo que um dia vai acabar, naquilo que um dia não vai pertencer a você, você está buscando coisas erradas. Bom dia, Beth. A gente está lendo já Provérbios 23. Bom dia. Então, não ponha os seus olhos naquilo que não é nada, naquilo que vai se desfazer, né? Naquilo que não te traz segurança, porque a certeza, a riqueza cria asas. Uma hora ela pode ir embora e você perder tudo. Precisamos estar firmados no Senhor. E a prosperidade que Ele nos dá, essa sim vale a pena, né? Então, não gaste a sua inteligência, tudo que você tem, buscando riquezas. Faça dela buscando ao Senhor, deixe que as riquezas do Senhor provê. Lógico que aí você vai trabalhar, fazer sua parte, todo o processo. Mas não pense nisso, pense no Senhor primeiramente. Versículo 6. Não coma o pão do invejoso, nem cobice os seus pratos deliciosos, porque como o imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz: coma e beba, mas não está sendo sincero. Você vomitará o bocado que comeu e terá desperdiçado as palavras amáveis que falou. Interessante. Não coma o pão do invejoso. Então, o que acho que a Salomão está falando? Cara, para de andar com essas pessoas, porque quando você anda com elas, você acaba comendo o pão dela, você acaba dividindo as coisas que ela tem, né? Porque como imagina só, ele tá te dando ali, mas não quer te dar, né? Ele fala aqui, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz, coma e beba, mas não está sendo sincero. Ele não está querendo te dar aquilo. Ele é invejoso, então ele está querendo algo de você. Você vomitará o bocado que comeu e terá desperdiçado as palavras amáveis que falou. Então, não serve para nada. Então, é o tipo de pessoa que a gente tem que olhar e pensar: será que vale a pena andar? Será que devemos andar? Versículo 9. Não fale como um tolo, porque ele desprezará
Não fale com um tolo, porque ele desprezará a sabedoria das suas palavras. Cara, isso aqui é tão difícil, porque a gente tem que distinguir quem é o tolo, né? E aí, quando a gente começa a realmente perceber e falar do reino, a gente percebe, cara, existe muita gente que está vivendo essa tolice, né? Que é distante do Senhor. E aí ele está falando aqui sobre jogar pérolas aos porcos, né? Não fale com o tolo, porque você vai estar desperdiçando seu tempo, você está perdendo seu tempo, porque ele não vai te ouvir. Para mim, o tolo é aquele que não quer ouvir as coisas de Deus. Então, para esse, nós não devemos jogar, não é? É porque quando a gente traz assim, eu gosto muito daquela expressão, quando a gente pensa de luz e trevas, né? O que é luz? Luz é conhecimento, luz é sabedoria, luz é conhecer a palavra, mas quando ele está falando de luz e treva, ele está falando da palavra, né? Então, Sim. quando a gente conhece a palavra e busca a palavra, nós estamos na luz, a palavra ilumina o nosso caminho. E quando somos tolos? Quando a gente busca todo o conhecimento do mundo e esquece o Senhor, estamos em trevas. É uma pessoa inteligente, é uma pessoa de postura, mas perante o que mais importa, ele é um tolo. Por quê? Porque ele não busca e não quer ouvir, né? Que é o que a gente acabou de ler aqui, ó. Não fale com um tolo. Por quê? Porque ele não vai te ouvir. Ele não quer saber. E muitos desses tolos vão se achar acima de você. Eu sei tudo, eu tenho sabedoria, eu sou um grande médico, um grande cientista, eu sou conhecedor de muitas coisas, você só fica aí falando de Deus. Para nós que vivemos o reino e buscamos o reino de Deus, a gente está buscando a luz e eles estão buscando as trevas. Sabe ali no versículo 6, não como o pão do invejoso? Aham. Mas assim, e quando você não sabe que a pessoa é invejosa, tudo bem, né? É difícil. Pobre. A gente vai descobrindo. Deus vai revelando. E é difícil, porque às vezes você tem essa pessoa dentro da família. Aí não tem o que fazer. É. Aí não tem o que fazer. Mas eu acho que o comer o pão com o invejoso, ele está falando ali também de você andar com essa pessoa. Por exemplo, família. É os que estão na sua casa. É. O resto é parente. Então, parente, você não precisa nem obedecer e nem estar vivendo com ele todo dia. É verdade. É Entendeu? verdade. Glória a Deus. Então, a gente precisa ter esse discernimento. Então, conviva com o seu parente o que é necessário, né? Afinal de contas, são parentes. Você faz reunião de família, não seja também aquela pessoa que separa todo mundo e não quer mais ver ninguém. Mas tenha sempre discernimento e discernimento do Espírito Santo para saber o que falar, o que ouvir, o que fazer diante disso também. Porque aí, ó, muito desses que a gente está falando de família pode ser o tolo. Então, você vai desperdiçar suas palavras com ele para quê? Se ele não vai te ouvir. Jogar pérolas aos porcos. E ainda vai apontar o dedo para tua cara e falar assim: eu te conheço, rapaz. Isso que você está falando aí não é verdade na sua vida. Entendeu? Então, eles não acreditam em mudanças, não acreditam em transformação. E como que você prova isso? Com a sua vida e com as suas atitudes. Então, muitas vezes as pessoas, elas não acreditam nas suas palavras, elas acreditam no que elas veem em você. Então, ela precisa ver uma transformação em você para que um dia talvez venha te respeitar. Mas eu costumo pensar assim, cara, eu oro para que Deus use alguém ao redor deles para que haja essa transformação. Porque muitas vezes eles não vão nos ouvir. Então não adianta eu ficar lutando para transformar essas pessoas, eu querendo fazer isso. Deixa que o Espírito faça isso e se for necessário ele vai arrumar alguém ali perto para fazer isso. E aí, Muitas vezes a gente se fere bastante porque a gente quer fazer isso, né? E às vezes não é. E essa oração é interessante, porque que Deus use alguém para fazer isso, né? É porque às vezes não é nossa missão, entendeu? Não é o nosso foco. Porque eles não vão nos ouvir. E aí, qual é o seu foco? No dia que ele chegar e falar, olha, cara, olha o que você falava e tal. Eu falei, então, eu parei de falar, mas eu nunca parei de orar. Então, ore para que o Espírito Santo faça. E não deseje só você fazer. Deixa que, às vezes, ele vai colocar alguém ali tão aleatório
que vai trazer essa transformação que a gente, por ser familiar, não consegue, né? E porque muitas vezes eles não acreditam na nossa transformação, porque afinal de contas eles não andam 24 horas com a gente. Diferente da família que está dentro da sua própria casa. Essa você tem que transformar. Uhum. Porque não adianta nada você se dizer cristão e ir para a igreja e em casa você ser uma goteira, entendeu? Versículo 10. Não remova os marcos antigos, nem entre nos campos dos órfãos, porque o Redentor deles é forte e defenderá a causa deles contra você. Cara, não remova os marcos antigos. Então ele está falando para você não destruir aquilo que os anciãos já fizeram, né? Os marcos, por exemplo, igual Jacó, quando teve a visão em Betel, criou um marco. Abraão também. Então, ele está falando, não tire isso, deixe isso como uma lembrança. Nem entre no campo dos órfãos. Então, porque o Redentor, aqui está em letra maiúscula, então ele está falando do próprio Senhor. Dele é forte e defenderá a causa deles contra você. Quando a gente vai estudar ali sobre... A gente vê em Tiago, né, quando fala sobre religião, que ele fala que a religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, são pessoas que precisam de cuidado. E quando a gente vê lá Ezequiel, quando Ezequiel está comparando, ele está falando de Jerusalém, ele fala, Jerusalém, as suas irmãs, né? Ele fala de Sodoma e Gomorra, elas tinham fartura e riqueza, mas abandonaram os órfãos e as viúvas, e por isso ela foi destruída. Então, o Senhor preza muito isso, preza muito este cuidado, né? E a gente vive hoje uma geração que tem abandonado esses tipos de pessoas, né? Então, cuidado. Deus cuida. Aqui podemos incluir também aquelas pessoas, os familiares que pregaram a palavra e já foram, né? Foram bem exemplos, né? E que às vezes você acaba falando mal deles, né? Uhum. Cuidado com a nossa língua, né? Não destrua o marco, não destrua aquilo que as pessoas já fizeram no passado, né? Uhum. Se gloriar do seu presente. Bem interessante. 12. Aplique o seu coração ao ensino e os seus ouvidos às palavras de conhecimento. Traduzindo, acorde mais cedo, vem estudar a Bíblia. Mas precisamos nos dedicar não só neste momento, mas o dia todo. Está buscando ao Senhor o tempo todo, está buscando o Senhor com sabedoria. Aplique os seus ouvidos às palavras de conhecimento. Então, precisamos buscar. Quando a gente quer crescer, a gente precisa buscar alguém que já está... Não, acho que faz sentido eu falar assim primeiro aqui, porque se você... eu não sei onde eu li ou alguém comentou que a primeira coisa que você faz na manhã é o que você vai fazer várias vezes durante o dia. Por exemplo, se eu acordar de manhã e pegar o meu celular e jogar o Candy Crush, eu vou jogar o dia inteiro. Então, se eu tô aqui lendo a Bíblia, tenho certeza que eu vou ficar meditando, eu vou querer buscar outras coisas. Então, dentro daquilo, então, é muito importante o primeiro momento quando você acorda. Então, isso aqui é importante. Sim. E é interessante, né? Porque eu acredito que a nossa boca, ela tem muito poder. Sim. E ela dá autoridade tanto para Deus como para o diabo fazer as coisas em nossas vidas. Então, aquele que acorda, puxa vida, já é segunda-feira, vou ter que trabalhar, blá, 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 igual o Garfield, né? Acorda já reclamando, cara, seu dia vai ser uma merda. Vai. Entendeu? Por quê? Porque você está dando legalidade, você está dando autoridade para que seja uma merda. Agora, cara, acorde agradecido, acorde feliz, acorde sorrindo, acorde transformado, acorde na certeza de que o Senhor vai fazer a diferença na sua vida. E já acorde, pegue uma Bíblia, vai fazer um devocional, vai fazer alguma coisa, vai orar, busque o Senhor, aí você vai tomar seu café. A gente tem... mas eu não tenho motivo para isso. Você não tem motivo para isso? Você acordou. Tem gente que nem acordou, nem levantou, tá lá no hospital sofrendo.
Então, é assim, tem gente que é mal agradecido mesmo. Não, e tem gente, eu costumo dizer assim, é uma frase que eu aprendi com o Pablo, mas como ela é real. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. É. As pessoas, cara, elas são mestres em dar desculpa. Por que você não ora de manhã? Ah, não, porque eu já acordo pronto para ir trabalhar. Já acordo, tenho que tomar meu café. Tenho, cara, fala, Não, eu não preciso ler de manhã, eu leio mais tarde. E tá mentindo para ele mesmo, que ele não lê. entendeu? O que que acontece? São desculpas. Então, quando a gente aplica o nosso coração ao ensino, a gente começa a mudar alguns hábitos. A gente começa a mudar algumas coisas. As pessoas, ó, quando eu falo que eu faço uma leitura às 5 horas da manhã, as pessoas, essa hora, ué, eu ouvi ontem. Essa Eu hora nem falo isso, porque se eu falar, vão achar que eu tô doida. a pessoa olhou para mim e falou: nessa hora eu nem sou crente. Eu falei, cara, então tá bom, né? Espero que você continue, você busque durante o resto do dia, não tem problema. É uma escolha sua, mas é algo que Deus colocou no meu coração e como isso tem me transformado e feito coisas. Então, as escolhas é de cada um. E é por aí a gente vai, né? E ouvir palavras de conhecimento é sempre buscar aquele que já está andando nessa jornada e já está avançado, e assim a gente vai sempre aprendendo, né? E você aprende mais quando você transborda, tá? Então, aprenda a aprender e não ficar quieto. Versículo 13. Não deixe a criança sem Peraí, esse aí tá na minha lista de aprendizado do grupo, entendeu? Transbordar, dizer não. E que mais? Tem uma outra coisa que eu esqueci, mas é aqui que eu tô aprendendo. É isso aí. Versículo 13. Então, não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castiga com a vara, ela não morrerá. Você a castigará com a vara e a livrará da alma dela, e livrará a alma dela do inferno. Aqui ele está colocando, né? A gente precisa. é, eu gosto muito quando ele fala assim: a criança ela acorda, ela nasce louca. Ela nasce louca, então você precisa corrigir a loucura dela. Então, aqui quando ele coloca a vara, muitas vezes é para corrigir mesmo, igual o pastor muitas vezes corrige a ovelha que está saindo do caminho. Ele dá uma varada nela. E muitas vezes ele dá uma varada ao ponto de quebrar a perna da ovelha e ele ter que carregá-la. Mas está disciplinando. E é bem interessante aqui, ó. O que que você prefere? Você disciplinar o seu filho ou no futuro a polícia disciplinar ele? Então, muitas vezes a gente fica naquela assim, ai, tadinho, não vou fazer isso com ele, não tô falando para você matar o seu filho de pancada, mas tô falando para você ser firme na hora de corrigir, ser firme na hora Sabe de... o que eu entendo com esse versículo? Muita gente não compreende e judia mesmo, sabe? É muito forte esse versículo, tem que ser bem compreendido. O que eu entendo com ele, Elizabeth, não deixe a criança sem disciplina, porque se você a castigar com vara, ela não morrerá. Tá. A minha criança foi lá e fez algo que é perigosíssimo e não está obedecendo, tá? Eu preciso discipliná-la. Como que é a disciplina? Eu preciso ensiná-la. Então, assim, como que eu aprendi dessa forma? Eu tenho um exemplo fortíssimo que foi a minha avó-mãe, né? Ela, sempre fui muito peralta, vivia no olho da goiaba, né? E aí, quando eu fazia arte, ela falava assim, ó. Literalmente. Oi? Literalmente. Literalmente. Aí, ela pegava e me chamava. Ela falava assim, vem aqui. Não, e não era na hora, tá? Eu achava assim, olhava para ela, sabia que eu tinha feito algo errado, e ela não fazia nada. Eu falava assim, tá tudo bem. Daqui a pouco, passava-se, saía visita, que eu me metia na conversa, né, tal, era hora de... Aí, ela me chamava, vem aqui, vamos conversar. E eu ia. Chegava lá, ela falava, olha, você fez isso, 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 isso. Isso não pode fazer. Eu já falei para você não fazer isso.
Então, agora você vai apanhar. E ela me batia. E eu nunca senti raiva, tristeza em lembrar desse dia. É um dia tão lindo, assim, falar assim, que ela chegou, conversou, falou comigo por que que eu ia apanhar. E eu apanhei. E isso, para mim, é um aprendizado muito grande. Então, o que que eu vejo aqui? Não deixe a criança sem disciplina. Não significa que você vai bater ali e castigar na hora. Por quê? Quando você vai agir dessa forma, você vai fazer com raiva. Você não vai estar ensinando, você vai estar descontando a raiva de que você fez. Por que que ele fala com a vara? E é assim, não é uma vara seca, a vara que você achar no chão, não é um pedaço de pau, porque a criança fez a arte. Você vai lá no pé de goiaba, tira a varinha, limpa ela, volta. Nesse trajeto, a sua mente já está trabalhando ali, a poeira vai sentando, você vai voltar e vai corrigir. Mas o que que fazem hoje em dia? Metem a mão na hora, assim, pá. Já vi Logo, criança, já logo, vi criança apanhando na boca, entendeu? logo goiaba. Que não Goiaba não quebra. quebra. E o que que acontece? E o que que acontece? Muitas crianças são, aí eu classifico com não ensinamento, com espancamento. Porque ensinar não é bater ali na hora. A criança tem que saber o que ela fez. Ela fez uma loucura, mas sem entendimento. Então você tem que falar para ela por que que ela vai apanhar. Porque senão a correção não adianta, né? Sim, então eu louvo a minha avó-mãe por isso. E essa parte é interessante. Mas muitos, não só antigos como hoje, lei fala, não, já bate, O, já. Isso é perigoso. o Pablo, ele ensina assim, tem a vara dentro do seu congelador. E os seus filhos precisam saber que ela está lá e por que que ela está lá. E aí ele fala assim, quando isso acontece, vai lá, pega a vara e tira do congelador. Você só pode usar ela depois que ela estiver descongelada. Isso aí, porque abaixou a poeira, você tá Então, calmo. mas aí Sim, seu filho já tá vendo que o bicho vai pegar, entendeu? Às vezes você sim, fala, então já vai perceber que algo aconteceu de errado, e nisso você vai ensinando e você vai educando. Mas o que que acontece? E vamos trazer para uma geração que a gente tem visto. Por os nossos avós, né? No meu caso, os nossos pais e avós, por eles serem muito rígidos na correção e na disciplina, se criou uma geração, principalmente essa que nasceu aí dos anos 90 para frente, que tratou os filhos dentro de uma bolha, que não disciplinou, não ensinou a falar não, não castigava, não ensinava o que é certo e o que é errado. Não, filho, você pode fazer tudo. E o que acontece? A gente tem uma geração de jovens totalmente despreparados para o mundo, que na hora de enfrentar o mundo se arrebenta, se machuca. E aí o que a gente tem hoje, um índice enorme de suicídio entre jovens e adolescentes. Por quê? Porque na sua infância, quando você precisava corrigir o caminho, você não fez. E aí o que a palavra acabou de dizer aqui, você a castigará ali. E se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Então, tipo, ele tá falando assim, cara, quando você a castiga, a disciplina, você não vai matá-la. E no futuro ela não vai morrer. Por quê? Porque ela vai aprender a viver. Eu costumo dizer assim, cara, uma coisa que a gente trabalha muito na Isabelle se chama frustração. Porque ela quer, eu não dou, não dou, não dou. Ah, mas por quê? Não é porque eu não tenho, é porque eu não quero te dar, para que você entenda que nem tudo na vida vem na hora que você quer. E isso trabalha isso vai trazendo dentro dela que quando ela se tornar uma jovem adulta, e começar a tomar os nãos que a vida nos dá, ela está preparada. Por quê? Porque quando ela tinha idade que a gente podia falar não e acolhê-la, a gente fez. Então, cresce um adulto diferente, né? Então, a nossa geração, eu acredito assim, que a gente tomou muito não. E a gente é maduro para viver a vida. Agora, essa geração de jovens e adolescentes que tem agora, que esses pais Nutella, que esses pais que colocam o filho dentro do Kinder Ovo, tem esse problema, porque está transformando jovens
que se afastam dos pais, que não quer tomar remédio, se suicidar, entra em depressão, tem crises de ansiedade. Por quê? Porque a sua infância não foi tratada. Porque na sua infância essas coisas não foram administradas. Cara, é na infância que você tem que frustrar essas crianças. Por quê? Porque a hora que elas estão se sentindo mal, elas têm você. Entende? E aí, se você não faz isso agora, na hora que torna jovem e jovem adolescente, você já não tem mais controle. O seu controle sobre a vida deles está indo lá, está cada vez mais para baixo. Então precisamos cuidar. Versículo 15. Meu filho, se o seu coração for sábio, também o meu coração se alegrará. O meu íntimo exultará quando os seus lábios falarem coisas retas. Olha que massa. Então vamos colocar assim, aqui é Salomão falando, vamos colocar como o próprio Deus falando, né? Meu filho, se o seu coração for sábio, se o seu coração buscar a justiça, se o seu coração estiver em mim, também o meu coração se alegra. O meu íntimo exultará, os seus lábios quando os seus lábios falarem coisas retas. Então o Senhor se alegra quando a gente fala coisas retas, quando a gente fala as coisas certas, quando a gente fala coisas justas, quando a gente está direcionado no caminho dele, né? Cara, isso é muito legal. 17. Não tenha inveja dos pecadores, pelo contrário, persevere no temor do Senhor todo o tempo, porque certamente haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. Então, quantas vezes a gente vê aquela pessoa e fala, pô, por que aquela pessoa prospera? Por que ela tem sucesso? Por que ela é rica? E ela nem serve ao Senhor. Você está invejando um pecador. Você está achando... Lembre-se, o sol ele nasce para todos. E a sombra, ela é para quem busca, para quem vai atrás. Então, muitas vezes o cara, ele é pecador, ele não serve ao Senhor, mas a justiça do Senhor ela é para todos. Ele vive nos princípios e ele trabalha para aquilo. E muitas vezes a gente está invejando, mas esquecemos que, na verdade, eles não têm o principal que a gente tem, que é a vida eterna, que é o Senhor conosco. Então, persevere, que ele está falando, ó, persevere no temor do Senhor todo o tempo. Então, persevere buscando ao Senhor, persevere tendo o Senhor como seu Senhor todo o tempo. Busca o Senhor todo o tempo, porque certamente haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. Então, você precisa buscar e temer ao Senhor pensando no seu futuro. Qual que é o nosso futuro? A eternidade com Ele. Então, quando invejamos o pecador, nós esquecemos do Senhor e colocamos os nossos olhos naquele que não vai fazer diferença em nossas vidas. 19. Escute, meu filho, e seja sábio, guie o seu caminho, o seu coração no caminho reto. Não se junte com os beberrões, nem com os comilões, porque os beberrões e os comilões acabam na pobreza, e a sonolência os levará a vestir trapos. É bem interessante, né? Porque Esse é forte, hein? falando, não se junte com os beberrões e com os comilões. Aí o crente tem aquela mania, né? Eu não bebo, mas como. Então você também tá errado. Tá igual, tá sendo a mesma coisa, né, Éder? Ele tá trazendo aqui que é a mesma coisa. É a mesma coisa, olha que interessante. Então, cuidado, que glutonaria é pecado também. É pecado. Então a gente tem mania de apontar o dedo para quem bebe, né? A gente tem mania de apontar o dedo e falar mal e não sei o quê, não sei o quê. E também é a mesma coisa. O processo é o mesmo. É assustador quando você vai em evento de cristão e a hora que libera a mesa para comer, o povo entra em polvorosa. As pessoas não sabem esperar. Ou então, por exemplo, eu fui num casamento. Não, o que era? Era o jantar do Dia dos Namorados. Era um jantar para casais de uma igreja, que um amigo meu fez e a gente foi.
Aí, beleza. Na hora de servir, era a mesa, né? Então fazia aquela fila gigante para servir, né? Aquele desespero para comer. Aí do lado da mesa, assim, tinha uma mesa com doce, doce caseiro, sabe? Só que tava tudo tampado, sabe, com aquele plástico. As pessoas terminaram de comer e não esperaram servir os doces. Elas foram lá, rasgaram os plásticos e começaram a se servir. Aí o povo que tava organizando falou: "Ué, mas por que que estão comendo doce? Liberaram? Quem mandou liberar?" Eu falei: "Não, o povo que foi lá, rasgou os plásticos e tá comendo." Tipo assim, cara, que desespero é esse? Não sabe esperar. E tipo assim, nem o pessoal não tinha nem colocado todos os doces na mesa ainda. E o povo já estava atacando, sabe? Parece que é um desespero para comer. Então, o cristão tem que prestar muita atenção nisso, porque ele tem essa mania de não beber, mas também passa vergonha porque ao comer faz essas coisas. Tem uma coisa que eu fico muito chateada, é quando eu vou num... Tudo bem, em casa dos outros eu não ligo, mas assim, eu convidei a pessoa para almoçar, e você dá a oportunidade para a pessoa agradecer, a pessoa fala, "Tá abençoado, amém." Eu fico brava, eu fico triste, eu falo, não, eu quero orar em comunhão, quero orar junto com vocês. Aí eu fui passar o Natal na casa de uma pessoa assim, e essa pessoa não orou. Eu falei, meu Deus, nem agradece pelo nascimento de Jesus, alguma coisa. Aí só sei que eu fiz esse comentário e a pessoa falou assim, não, depois que a gente comer, você pode orar. Tipo assim, sabe? Eu fiquei muito chateada. Eu falei, prometi que eu nunca mais ia passar o Natal com eles. Mas aí a gente tá criando expectativa nos outros, né? É. Uma vez eu aprendi um negócio, cara, muito legal. Então, mas aí essa pessoa se encaixou no comilão, porque é uma pressa para comer Sim. que não consegue nem orar. Uma vez teve uma situação que eu achei bem interessante. A gente estava na casa do meu sogro e o Jet, irmão do Gélio, não, na verdade o Gélio, irmão do Jet, do Celar, ele tava lá com a esposa, né? E a gente tava trocando uma ideia bem legal, ele é pastor, e a gente conversando lá sobre algumas coisas, aí a gente tava fazendo um sobá. Aí na hora de comer, o próprio Sandoval se levantou e orou. E aí o Gélio falou um negócio bem interessante, que ele falou assim, o que que acontece? A maioria das vezes que a gente vai na casa das pessoas, por ele ter o título de pastor, as pessoas pedem para ele orar. E aí ele falou um negócio assim, e geralmente eu não gosto de orar, porque ele falou, eu acredito que quem tem que fazer a oração é o sacerdote da casa. Entende? Você é a autoridade dentro da sua casa. Não importa se você convidou o presidente da República. Gostei dessa. Dentro da sua casa, o sacerdote é você. Você é a autoridade ali. E o certo é você orar. A não ser que você queira honrar alguém, mas o que acontece? Que você vê muitas vezes que a pessoa só quer honrar os outros. Tipo assim, ela tá fugindo da oração. Então, tipo assim, ele falou assim, cara, eu achei muito legal porque ele não pediu para que eu fizesse. Ele se postrou e ele fez. E isso é bem interessante, porque você é o sacerdote, você é o dono da sua casa. Você tem que orar e agradecer por ter a oportunidade de trazer um convidado especial para dentro da sua casa. E não jogar a responsabilidade para aquele cara porque é pastor, ou porque é o líder de célula, ou porque é o supervisor de célula, ou porque é o padre, o papa. Cara, não importa. Dentro da sua casa, a autoridade é você. Então, aprenda a parar de ficar dando. E para pensar um pouquinho. O pastor faz isso em todas as casas, todo mundo fala para ele orar quando ele visita alguém. Então, faz diferente. Seja sacerdote do seu lar. Seja autoridade dentro da sua casa. E isso é bem interessante. 22. Escute o seu pai que o gerou, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Com, compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria
a instrução e o entendimento. O pai de um justo fica muito feliz, e quem gera um filho sábio terá nele a sua alegria. Dê essa alegria ao seu pai e à sua mãe, e que se encha de felicidade aquela que deu à luz. Cara, olha que louco isso, cara. Qual que é a alegria dos pais? É ver os filhos prosperar, é ver os filhos com sucesso. E quando um filho faz isso? Escutando seus pais. Então, às vezes, quando eu tenho a oportunidade de falar para outras pessoas, e eu gosto muito de falar sobre o princípio de honra, que um dos princípios de honra que a gente não tem hoje em dia é o princípio básico de honrar pai e mãe. Mas meu pai me batia, me judiava, não gostava de mim, não importa. Princípio bíblico, honre-os. Perdoa, esquece, honra. Só que o que a gente tem às vezes? Que honrar, a gente acha que honrar é se submeter. Honrar é obedecer 100%. Cara, depois que você cria sua família, você tem seus lados, você muda. Honrar pai e mãe é principalmente começa não falando mal deles. Começa sempre abençoando, sempre honrando. E quando a gente é jovem, a gente tem que aprender a ouvi-los, porque... E quando a gente cresce também, cara, quanta sabedoria há nos cabelos brancos. Então, aprende a ouvir, aprende a escutar, você pode aprender muitas coisas. Então, esse princípio de honra, cara, é muito bom e a própria palavra fala, né, cara, é o primeiro princípio com promessa para que você viva bem, para que você viva mais. Então, a gente tem que parar com isso. E tem muita gente que a vida não prospera porque não abençoa os pais, porque não honra os pais, porque fica carregando aquela mágoa dentro do coração, porque ele me batia, era um pai cruel. Cara, entenda, ele está te dando o que ele recebeu. Ele não teve a oportunidade, muitas vezes, como você, de mudar. Então ele está te dando o que ele recebeu. Cabe você ser diferente, já que você teve a oportunidade de mudar. E olha que interessante, compre a verdade e não a venda. Comprar a verdade é buscar a palavra. Compre a verdade. O que é verdade? E não a venda. Tipo, não troque a verdade por outra coisa. Não troque a verdade por qualquer dinheiro, por qualquer outra coisa. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. O que é você comprar um livro diferente? O que é você comprar uma Bíblia de estudo? É você estar comprando instrução. Você está comprando sabedoria. Você está comprando entendimento. O que é você comprar um curso? O que é você comprar uma mentoria? O curso de Apocalipse? A mentoria sobre Apocalipse, por exemplo. Se você tem capacidade de aprender escatologia sozinho? Eu não tive. Também não. Eu tive que comprar curso e aprender. E hoje eu posso abrir a minha mentoria para ensinar. Maravilha. Mas eu precisei buscar sabedoria. Estou esperando. Você entendeu? Aí o que acontece? As pessoas, elas não querem adquirir sozinha, e sozinha elas não fazem. Então, compre sabedoria, compre instrução, compre um livro, vai ler, compre algo diferente. Por exemplo, eu terminei um livro, já tenho um outro ali para começar. E assim você vai se alimentando, cara, assim você vai adquirindo sabedoria, vai adquirindo conhecimento. E aqui ele fala, cara, isso. E outra, quando você tiver essas coisas, cuide, não troque por nada, entende? Seja sábio, né? 24, ó, o pai de um justo fica muito feliz, e quem gera um filho sábio terá nele a sua alegria. Então, que massa. O filho, ele é sábio porque o pai o gera. Então, muitas vezes, quando a gente tem dificuldade, isso é difícil de ouvir e de falar, mas quando a gente tem dificuldade com alguma situação dos nossos filhos, é algum lugar que a gente não corrigiu. Em algum momento, por ou descuido, ou por nossa própria falta de conhecimento da palavra naquele momento, aquilo passou. E aí a gente vai colher aquele fruto lá na frente. E aí, quando chega na juventude, na adolescência, é muito mais difícil de tratar que quando era criança. Então, o pai de um justo fica muito feliz,
E quem gera o seu filho, um filho sábio, terá nele sua alegria. Então, a sabedoria não está no momento da gestação, e sim no seu cuidado. Naquele momento em que você tem 100% de influência sobre o seu filho. E aí, quando ele cresce, lógico, pode haver dificuldades? Pode. Mas uma hora ele vai ser a sua alegria. Ele vai te trazer alegria, vai te trazer conforto. Mas tudo vai depender de quem você foi quando ele estava buscando a base, né? Vamos colocar dessa forma. E aí ele fala para nós, né? Dê essa alegria ao seu pai e à sua mãe. Então, ó, hoje você que tem o entendimento da palavra e busca a palavra, dê essa alegria aos seus pais. E que se encha de felicidade aquela que te deu a luz. Que ela sinta orgulho de ser sua mãe. Que ela sinta orgulho de chegar na festa e querer falar, ó, aquele lá é meu filho. Entenda? Então, para isso, é necessário que haja uma sabedoria. É necessário que sejamos o justo, que aprendamos a honrar os nossos pais. Eu tenho um déficit aí nessa área, porque eu fui criada com os meus avós e sempre quis estar com a minha mãe, assim, fiquei triste porque ela não foi me buscar, não, entendeu, assim, eu fui te buscar e você não queria vir, mas eu era tão pequenininha, não sabia disso, né, tal. E aí, quando ela ficou doente, ela falava assim, Beth, coça minhas costas. Eu falei assim, eu falava para ela, mãe, eu vou coçar suas costas quando você falar minha filha. Não vai falar mais Beth, você vai falar minha filha, eu quero ouvir a senhora falando minha filha. Então, assim, foi tão forte dentro de mim que eu queria que ela falasse toda hora, minha filha. Eu falei, senhora quer que eu coça suas costas? Não fala, minha filha, coça minhas costas. Ela falava, depois eu fiquei pensando, puxa, que bobeira essa minha, mas não é bobeira, eu queria ouvir dela, eu sou sua filha, ou eu sou sua mãe, porque o tempo todo os tios falam assim, ela não é sua mãe, tipo assim, não vá com ela, né, pequenininha, vai crescendo ouvindo isso. Aí eu, mãe, por favor, fala, minha filha, uma bobeira, mas eu queria compartilhar. Você estava pedindo o amor da sua mãe, estava corrigindo ela, né? Sentia falta desse afeto. Vamos lá, 26. Meu filho, preste bem atenção no que eu digo, que os seus olhos se alegrem dos meus caminhos, pois uma prostituta é como uma cova profunda, e a mulher estranha é como um poço estreito. Como assaltante, ela fica à espreita e multiplica entre os homens os infiéis. Então, a gente está trazendo aqui. Lembra que Salomão dividiu isso em partes, né? E eu estou lendo essas partes e a gente está discutindo sobre. Então, tem coisas que ele vai trazer do que ele já falou, né? Então, ele já falou sobre isso, né? A gente já leu sobre isso, sobre. Presta atenção, cuidado, ouve o que eu digo, que os seus olhos se agradem dos meus caminhos. Então, ande na onde eu estou te mostrando. Seja feliz. Para de olhar para os lados e procurar prazer e alegria nas coisas que não são do Senhor. E é bem interessante, quando o Senhor usa essa frase, essa palavra de prostituta dentro do Antigo Testamento, ele não está só falando de mulher, não. Ele está falando das suas condições, das suas escolhas, de você, como noiva do Senhor, se prostituir com outras coisas. Adorar. É interessante você enfatizar isso, sabe? Porque prostituir-se não é só relacionado ao sexo. Prostituir-se é você fazer algo que o inimigo aprova, oferece, e a partir desse momento você está traindo a Deus. Então você está se prostituindo, se vendendo, trocando por algo que é precioso, entendeu? Trocando Deus, trocando as suas palavras, tudo que ele ensinou, por algo que não agrada. Isso é prostituição. Sim. E muitas vezes a gente esquece disso, né? E entrega-se de outra forma. A gente acha que a prostituição tem a ver só com o sexo, né?
E não, é o que você está fazendo, né? E quando a gente traz Deus falando disso para Israel, é muito triste, porque ele chama Israel de prostituta e ele fala que, na verdade, vocês são piores, porque a prostituta, ela vende o seu corpo por dinheiro. Israel estava dando dinheiro para se prostituir. Olha que troço. Acho que essa é mais uma palavra que o inimigo colocou na mente das pessoas para que ela venha distorcer a palavra de Deus também, né? E aí ele coloca aqui, ó, no 27, pois uma prostituta é como uma cova profunda, e a mulher estranha é como um poço estreito. Então, Salomão está realmente falando, a gente pode trazer essas duas analogias, que ele está realmente falando sobre mulheres, toma cuidado, não traia, porque lá no final ele vai falar sobre ser infiel. Então ele está falando, não traia suas esposas, né? Mas, cara, quando você traga aqui, ó, vamos colocar a prostituta como um pecado, né? Como o pecado, como algo que vai fazer o quê? Te levar para o fundo do poço. É uma cova profunda. E quando você cai nessa cova, cara, é difícil de sair. É como uma mulher estranha, é um poço estreito, é algo que você entra e você não consegue mais sair. Aí ele continua, né? Como um assaltante, ele fica à espreita. Então, é o pecado, é aquilo que vai te afastar do Senhor, é aquilo que vai te afastar do quê? O que ele fala no começo? Ouve as minhas palavras e siga o meu caminho. Então, ele é um assaltante, é uma prostituta que ele quer fazer o quê? Te arrancar desse caminho, te arrancar dessa jornada e vai te jogar no poço, vai te jogar no pecado, vai te jogar na lama, vai te trazer o quê? Tristeza, vai te trazer feridas, né? E aí ele coloca ali, ó, e multiplica entre os homens os infiéis. Infiéis a quem? Ali ele pode estar dizendo tanto a mulher como infiéis ao próprio Senhor, né? Então, quando a gente desobedece, quando a gente se prostitui, a gente está pecando, a gente está se prostituindo ao pecado. Olha que palavra forte, né? A gente está se entregando ao pecado, e quando a gente está se entregando ao pecado, a gente está cavando o nosso próprio poço. E o poço ele é estreito ao ponto de você não conseguir nem sair. E é bem interessante como ele fala, como um assaltante que fica à espreita. Lembra o que aconteceu quando Jesus conta a história do samaritano que foi atacado por um assalto, que ele foi assaltado na estrada? Ele fica jogado do chão, prostrado, quase morto. Então, o pecado é a mesma coisa. Ele vai matá-lo. Às vezes é rapidamente, às vezes é aos poucos, né? A gente brinca lá, aquela, não bebe porque a bebida te mata aos poucos. Aí o cara fala, mas eu não tô com pressa de morrer, então vou continuar. Então, beleza. Tá te conduzindo a um caminho sem volta, muitas vezes. Ou para voltar vai ser muito doloroso, né? Esse negócio, uma vez eu estava conversando com o Senhor, cara, tem hora que o Espírito Santo usa assim, e eu não tenho muito de ficar passando a mão na cabeça dependendo da situação. E ele era alcoólatra, ao ponto de ter que ficar no hospital internado. E, e as amizades dele, quando ele saía do hospital, chamavam ele pro bar para ir beber. Aí eu falei para ele, cara, primeira coisa, muda essas amizades, porque eles não são seus amigos. Eles estão vendo que você está se destruindo e você continua indo atrás deles. Cara, corta isso fora. Aí ele falou assim: mas aí eu vou na festa isso, e tava a filha dele do lado. Eu vou na festa dos meus parentes e lá eles também começam a beber e eu acabo bebendo junto com eles e ele acaba se perdendo, acabando nesse hospital e volta, cai de novo, né? Eu falei: olha, de verdade, para de ir também. Aí a filha dele já ficou assim, né? Como assim não ir? Ué, se vocês não respeitam a condição do seu pai, o certo é ele não frequentar o local que vocês estão fazendo isso. Se você quer que seu pai viva, propõe uma condição que ele não tenha a bebida ali naquele lugar. Mas a gente gosta, então vocês gostam mais da bebida do que da vida do seu pai. Então vocês têm que fazer uma escolha. E ele também tem que fazer uma escolha. Eu quero estar com os meus parentes? Eu quero. Mas se eu for lá estar com meus parentes, o que vai acontecer? Eu vou beber, eu vou cair, vou voltar, todo um processo de tratamento, eu vou cair e machucar. Então é melhor, se você preza pela sua vida, não estar. Agora, se os seus familiares prezam pela sua vida, eles vão te chamar para a festa e não vai ter bebida para você tomar. E acabou. A guria ficou assim. Nunca mais voltaram.
Cara, tem coisa que é muito simples e as pessoas ficam criando caso. Se você ama, para de fazer essas coisas. Vamos lá, 29. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? Para quem são as queixas? Para quem são os ferimentos sem motivo? Para quem são os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebidas misturadas. Não olhe para o vinho não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e desce suavemente, pois no fim morderá como a cobra e picará como a víbora. Os seus olhos verão coisas esquisitas e o seu coração o levará a dizer coisas perversas. Você será como o que se deita no meio do mar, como o que se deita no alto do mastro do navio. Você dirá: fui espancado, mas não doeu. Bateram em mim, mas eu não senti nada. Quando vou despertar? Então voltarei a beber. Pesado. Porque o que ele está falando aqui, ó? Ele está falando das coisas, né? Mas que ele fala assim: para os que demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebidas misturadas. Então, o vinho naquela época, ele servia muito para purificar a água, né? A gente está num local ali que não tem muita água tratada, né? Na verdade, não tinha água tratada. Então, a gente vai lá em Paulo até fala para Timóteo não parar de tomar vinho. Só que acontece, o que ele fala ali? Bebida misturada. Então, eles misturavam alguma coisa no vinho. Aí, Beth, olha o açúcar. Para o vinho ficar bom, doce, gostoso. Porque o vinho feito da uva puro, a gente pode trazer que é o vinho seco, né? Sem Como chama aquele negócio gostoso que é misturado com fruta? a batidinha. Não, com vinho. Sei lá. Tem um negócio que eles fazem no Natal, se mistura fruta e põe vinho. É tipo uma batidinha de vinho. Acho que não é, não. Não, é o ponche. É o ponche. É isso. Deve ser isso que tá falando que é mistura, né? Não só isso, né? O próprio açúcar. Porque o que ele está falando? O que ele está falando aqui? Que ele é fácil de tomar. Ele resplandece. Tá. É o doce, né? Ele desce suave. O vinho seco desce suave. Entende? E o vinho seco, o que ele é? Lembra que eu contei a história lá do pastor que estava em Portugal? Que eles falaram lá que o português ele gosta muito do vinho e ele não mistura o vinho. Então, o vinho puro da uva é o vinho seco. Que não pode nem estar gelado, né? Então, é aquele. Nem pôr gelo também, né? Porque você vai enfraquecer ele e vai tomar mais. Então, o vinho seco, por que ele não faz mal? Porque você toma pouco. Você não vai ver ninguém bêbado tomando vinho seco. Agora, põe um garrafão de 5 litros de vinho suave na frente do cara. Ele vai tomar o garrafão inteiro, não vai nem perceber. Só na hora que ele levantar que ele vai cair. Então, ele está falando do que aqui? De bebida misturada. E o que vai acontecer com quem se embriaga com esses tipos de coisa? Com a bebida misturada, que tem excesso de álcool, excesso de açúcar, ou então que você faz o ponche, né? Faz essa batidinha que fica do gostoso. Você põe lá o vinho, põe leite condensado, põe o morango. Cara, já fiz muito isso, de sentar na roda e ficar tomando assim. A hora que eu levantei, eu sentei de novo, porque o mundo girou em volta de mim. Por quê? Porque o açúcar te engana e você nem percebe que está ficando alto. E aí o que ele fala aqui, ó. Só que no fim, Quero saber o que a Márcia falou. Ela falou sobre o teor alcoólico. Ah, tá bom. Só que no fim, a hora que você vai ver, você tá como? Você tá igual ele começou aqui em cima, ó. Você vai estar se queixando, você vai estar cheio de pesares, cheio de ais, cheio de ferimentos. Lá no final ele fala, você vai ser espancado e não vai nem perceber. O que acontece quando a pessoa ela é alcoólatra, ela bebe demais, ela cai? Cara,
pode acontecer qualquer coisa com ela e ela não vai nem perceber. Muitas vezes a gente pode até trazer para isso. Muitas vezes mulheres eram abusadas na antiguidade só com o álcool. Hoje a gente tem outras drogas, né? Que elas, na verdade, elas agem mais rápido, né, do que o próprio álcool, né? Então, a gente tem coisas aí que só Deus na causa, né? Que a pessoa só de respirar ela já apaga. E só que vamos trazer para antigamente. Se você embebeda a pessoa, você abusa dela e ela não fica nem sabendo o que está acontecendo. Então, cuidado. Então, por isso que a Bíblia sempre vai falar, cuidado. Quando você abusa do álcool, quando você abusa, ele está falando aqui da bebida misturada, daquilo que parece ser suave, ele falou aqui, ó. Então, vinho suave não é bom, Beth. Márcia. Tá ali, ó, 31. Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e desce suave. Significa que eu não posso beber vinho nenhum, porque eu não gosto de outro, então. Mas você aprende, é igual café sem açúcar. Eu não ligo, porque eu não sou fã de vinho. Eu não faço a menor questão de comprar. Às vezes eu comprava para ter, mas a gente comprava, tomava meio copo e ficava quase virou vinagre dentro da geladeira. Porque não lembrava de tomar, não era algo assim, ó, queria tomar um vinho. Mas se aprende a tomar o vinho seco assim como você aprende a tomar café sem açúcar. Como? Eu não vou ensinar. Ai, ai. Comprando vinho bom, começa por aí. É igual café sem açúcar. Se você toma café sem açúcar, comprando um café bom. Eu tenho aqui, mas é só seco que eu tomo de vez em quando. Eu tomo cervejinha também de vez em quando. Mas é bem pouco. É, igual você falou, você abria e virava vinagre, mas era suave, Éder, que você comprava. Não, qualquer Não. um. Qualquer um. É? Tanto suave como o seco. Sabe quando você compra porque você está com vontade naquela hora e, pô, você não vai tomar uma garrafa inteira de uma vez só. E ficava Depois lá que dentro. abre, que ele é perigoso, né? Tem que consumir dentro de um mês, por exemplo, né? Não, ele Uma estraga. garrafa. Ele Então estraga. ele traga, ele vai virando, vai ficando meio esquisito mesmo, igual você falou, parece que vai virando um vinagre de uva, né? Depois que você abre, você tem que consumir, né? Então, muitas vezes é melhor, se você gosta, ter umas garrafinhas pequenininhas, assim, ó. Das E pequenas, né? só dá um copinho. Já era. Gente, vinho não faz mal. O que faz mal é a gente não saber bebê-lo. É. É igual água, é igual refrigerante. A gente julga muita bebida alcoólica, mas esquece que a Coca-Cola mata igual. Eu comprei um vinho e enchi de semente de sucupira e alho, né? Aí chegava a gente em casa, o Mário falava assim, eu gosto de vinho, mas não com alho, né? Eu beto que só tem com alho. Aí, ó, tá batizando o vinho, ó. Mas isso já é uma lição para mim, porque se não tivesse aquilo ali, não tava aquela garrafa ali mês e mês. Mas são escolhas, isso. É. E o que acontece? É o que você faz com ele. O que ele está falando? Ele está falando daquela pessoa que não tem controle, porque quando é o que eu estou falando, quando é suave demais, quando é gostoso demais, você não para. Você não, enquanto não vê o fim, você tá ali. É igual essa ideia da batidinha, do ponche. Cara, você vai tomando. Na minha adolescência, a gente tomava o hi-fi que fala, misturava pinga com Coca-Cola. Enquanto não acaba o 2 litros de Coca-Cola, você não pode tomar. Então, tipo assim, depois você não sabe as consequências das coisas. Quantas vezes passei mal por causa disso? E então, quando a gente tem um amadurecimento, o que a gente precisa fazer? Aprender a controlar. Como Paulo fala, posso todas as coisas, mas nem tudo me é lícito. Nem tudo vai me trazer coisas boas. Jesus não me proibiu de nada. Mas, cara, você acha que ele se agrada de eu estar me destruindo? É igual eu vou por aqui o cigarro.
Você não vai achar na Bíblia proibindo fumar, vai. E por que você não gosta da pessoa que fuma? E o álcool faz um mal para o fígado. Então, aí você não gosta da pessoa que fuma porque você sabe que aquilo vai acabar com o pulmão dela. Ela está acabando com a própria vida. Mas a Bíblia não fala que você não pode fumar. A Bíblia não fala que você não pode beber, ela fala para você não se embriagar. Então, precisamos aprender a ser moderados e precisamos aprender a parar de julgar o vício das pessoas. Deixa que quem trata isso é o Espírito Santo. Aí também você tem que fazer a pergunta, Jesus fazia isso? Ah, mas aí a gente tá ferrado. Tá. Primeiro que Jesus nem cristão não era. Aí você vai ter que Não, nem questão, não era religioso. Aí você vai ter que virar judeu. Não, essa discussão não vale a pena. Não, tá bom. Mas tipo assim, mas a gente precisa mesmo se questionar assim, o que eu tô fazendo, será que Jesus faria também? Sim. Será que ele seguiria esse caminho? Uhum. Será que era isso? Será que ele buscaria? Porque se você falar assim, eu não vou fazer porque é pecado, a pessoa já vai falar assim, é pecado também é isso, isso e aquilo. Então ela vai te contradizer. Então, para você saber mesmo, é igual eu sempre comentava, é pecado ir numa balada? Aí eu já falo assim, Jesus vai com você ou você vai deixar Jesus de fora? Né? Então, assim, onde eu for, o que eu fizer, se Jesus está junto, vai com certeza. Aí a gente entra naquela, né, Beth? E se eu for beber o vinho, Jesus beberia? Então, depende do jeito que você está bebendo. Se for só para uma ceia, não sei. Mas ele criou vinho para uma festa. Então, mas acho que tem certeza que ele não se embebedou, né? Não, nem as pessoas que estavam lá. Mas com certeza ele bebeu. Acho que ele provou. Você consegue entender que tudo tem um limite, tudo tem que ter um equilíbrio? Esses dias eu aprendi, essa é a palavra dentro do evangelho, equilíbrio, em tudo. Mas, vou colocar um texto assim, ó. Se você é um alcoólatra que se converte, cara, esquece o álcool, porque ele vai fazer você pecar. Agora, se você nunca teve problema com isso, você vai continuar sem ter. Eu já tive um barzinho na minha casa. Eu tive que depois jogar assim, ó, com gosto, né, no tanque todinho. Agora, cuidado com o quê? Quando você tem filhos, o que você está representando para eles? Uhum. Entende? Quando que eu parei de querer comprar cerveja? Não foi nem por causa da Isabelle, porque eu comprava e eu sempre expliquei para ela que eu não bebia, eu só tomava um pouco. Quando eu parei? Quando eu quis buscar maturidade e intimidade. Quando eu percebi que aquilo me trazia um bloqueio. É uma escolha. Então eu escolhi o quê? Buscar mais a Deus. E o que acontece? Você escolheu estar sóbrio. Não tem, mas eu não ficava bêbado. Entende? Mas eu senti que aquilo me trazia mais, me afastava um pouco. Então eu quero estar mais perto. Então não vou fazer mais isso. Então eu prefiro não fazer. Sinto falta? Nenhuma. Quando vejo, igual Coca-Cola. Hoje você pode tomar 2 litros de Coca-Cola na minha frente, você não vai me ver tomar. Entende? E não só Coca, qualquer refrigerante. Então, é uma opção. E olha que louco isso. E quando você faz isso, o que você está mostrando? Controle do seu próprio corpo. Controle dos seus próprios desejos. Controle sobre aquilo que talvez no passado te controlava. É igual o desespero que a gente acabou de falar, o desespero de quando serve a mesa do buffet. Esse é o domínio próprio, né? Hã? Esse é o domínio próprio? Sim. É igual aquele desespero. Vai abrir o buffet, você tem que ser o primeiro da fila. Parece que a comida vai acabar se você não for o primeiro. E se acabar também, bora pra frente. Eu fiz um casamento esse dia atrás. Eu fui comer às 5 horas da tarde. Almoçar, 5 horas da tarde. Então, tipo assim, cara, é controle. Eu tava irritado? Eu já tava irritado, porque não era meu casamento, tava trabalhando. Porque eu acho um absurdo isso também, né? Todo mundo já tinha comido, a festa já tava passando. Cara,
a gente estava numa equipe. Você pode pausar, depois que todo mundo comeu lá pelas 2, 3 horas da tarde, você pode pausar e mandar, e como cada um comendo. Mas, pô, comer 5 horas da tarde, a comida já estava fria já. Ah, beleza. Então, o que acontece? Precisamos ter esse controle. E esse controle muitas vezes nos traz o quê? Não nos traz, na verdade, é vergonha, né? Que é o que a gente está falando aqui. O excesso da bebida nos traz o quê? Vergonha. Vai causar para você uma vergonha, e se você já conhece a palavra, vai te trazer um profundo arrependimento depois. Eu nem falo o excesso, eu falo a bebida, porque ela em si, ela já mexe com os neurônios, né? Já te tira um pouco da realidade. Então, às vezes eu penso assim, a pessoa quer beber porque quer sair da realidade. Mas aí, Beth, a gente está julgando algumas coisas que a gente não sabe, por exemplo. Talvez a pessoa não fique assim. Igual eu estava conversando com esse pastor, lá para o português. É natural. Para eles, o vinho é como o café. E a coca é pecado. Você consegue entender? O vinho é como um café. Então, para isso, não faz diferença. Então, para eles, é natural. É cultural. É igual você ir para aqueles países europeus mais para cima ali, Alemanha, essas coisas. É normal do crente tomar cerveja. Por quê? Porque é cultural. Então, não cabe a gente julgar o cara que está fazendo isso, cabe ao Espírito Santo julgar. O que acontece? Muitas vezes a gente fica meio chocado porque a gente percebe que a pessoa está passando do limite. E a gente percebe que a pessoa não vive mais sem aquilo. Porque ela não consegue frequentar um ambiente sem ela levar o dela, por exemplo. Ela sabe, por exemplo, eu vou fazer uma festa aqui em casa. Aí eu vou convidar as pessoas que eu conheço. Se você vir aqui em casa, eu não vou comprar refrigerante. Se você tomar refrigerante, você traz. Vai ter suco e vai ter água. Então a pessoa já traz refrigerante porque ela sabe que não vai ter. E hoje eu também não vou comprar cerveja. Não vai ter cerveja. Eu já não comprava porque eu não gostava de ficar servindo. Muito raramente eu fiz isso. Mas a pessoa também vai trazer a dela. Então, cara, essa pessoa não consegue ficar um dia, um almoço, sem ter que tomar cerveja, sem ter que tomar um vinho, sem ter que tomar um refrigerante. Qual que é a prioridade da vida dela? Quem que é o Deus na vida dela? Quem que controla ela no final de tudo isso? Ela tem domínio próprio ou ela tem o álcool próprio? Você entende? O que a domina? Quem é o Deus da vida dela? Então, é isso que eu acho que o Provérbios está nos ensinando. Quem te controla? Você se controla? Você tem domínio sobre essas coisas? Ou você acha que você tem domínio sobre a bebida e, na verdade, é ela que te controla? Você acha que tem domínio sobre a comida e, na verdade, é ela que te controla? Você não pode, sabe, a gente brincava muito que criança faz muito isso, né? Ela tá comendo aqui de olho no outro pedaço que tá lá, torcendo para que ninguém pegue aquele pedaço. Só que às vezes a gente cresce e tá do mesmo jeito. A gente tá aqui olhando o que tá ali no prato ainda. E aí você come rápido para pegar aquilo lá. Então, Deus está tratando isso. Quem te controla? Deixa eu fazer uma pergunta, então. Eu, onde eu trabalho, na minha empresa, eu coloquei, agora como eu mudei para um outro espaço, eu coloquei um frigobar. E eu tenho a intenção de vender refrigerante, água, essas coisas. E aí, entra cerveja ou não? Depende de você. Por exemplo, Porque no meu caso eu atendo só mulheres, né? Eu não atendo, só mulheres que eu atendo. sim. Então eu ia perguntar isso. Porque geralmente quem vai nesses locais, por exemplo, igual cabeleireiro, barbeiro, geralmente o homem ele é mais propenso a tomar cerveja do que mulher. Não estou falando que mulher não tome, né? Mas a grande maioria é mais homem. Mas aí depende do que você quer. Tipo assim, você está num ambiente hoje aqui que você pode simplesmente orar e pedir para o Espírito Santo te falar. Você é a favor? Ou você só quer vender?
E aquilo às vezes pode te abençoar e não te abençoar. Porque às vezes você tá. Porque Deus pode querer usar a sua vida onde você está, no seu salão, atendendo aquelas mulheres, de alguma forma transformar a vida delas. Só que aí no final, o seu testemunho, você está servindo para ela algo que não combate com o que você está querendo ensinar ou pregar. Aí também cabe um adendozinho, Vanusa. E se aquela pessoa que está lá, ela está lutando contra o álcool e de repente você tem aquilo, está oferecendo? Você entendeu? Tem umas questões, assim, umas duvidazinhas, né? Eu não posso falar para você sim ou não. Eu falo para você, ore. Busque Então, o Espírito. eu sempre penso assim, porque assim, na verdade, eu tenho clientes que já viraram pessoas próximas, muito próximas de mim, né? E eu não consigo colocar assim, por exemplo, assim, uma pessoa que bebe, eu não consigo colocar ela assim, porque aqui eu vejo assim que as pessoas são muito religiosas. Então, tipo assim, eu tenho uma grande dificuldade, eu tô pedindo a Deus sabedoria sobre isso, porque assim, eu não consigo me afastar. Por exemplo, assim, no meu local de trabalho, eu tenho essa amizade. E eu tenho um carinho por essa pessoa. Eu não consigo rejeitar essa pessoa porque ela não faz parte do meu meio. E eu vejo assim que muitas pessoas que estão assim perto de mim, que são, vamos dizer, são crentes, elas rejeitam as pessoas. E eu não sei até que ponto eu me afasto das pessoas, eu não sei até que ponto eu me aproximo. Tá errado. Né? Não deve se afastar. Porque tem pessoas que eu sinto amor por elas, mesmo ela... Por exemplo, tem uma cliente minha que ela é espírita. E toda vez que ela vai lá, eu falo para ela do amor de Deus. E ela chora junto comigo, entendeu? Eu choro junto com ela. E eu tenho um grande amor por ela. Não, para isso você pega lá e quem eram os discípulos? Quem eram as pessoas que andavam com Jesus? Eram as perfeitas? Não eram. Então, e aí assim, eu vejo que tem pessoas no meu meio que elas são muito religiosas, e aí eu não sei que espaço eu me encaixo nisso. Porque eu sinto amor por pessoas que elas não fazem parte do meu meio, que estão junto comigo ali no dia a dia, mas eu sinto amor por elas e eu não consigo. E eu não sei até que ponto isso é certo e isso é errado, porque na verdade, eu acho isso errado, você excluir as pessoas, porque eu já cheguei ao ponto de ser excluída. Só que eu não tinha entendimento. Eu não sabia o que era certo, o que era errado. Ninguém chegou em mim e falou. Então, assim, eu fico me imaginando aquela pessoa, porque eu fui criada num meio, num lar destruído. Então, eu não sabia o que era certo, o que era errado, né? Então, assim, eu fico olhando a outra pessoa. Ela teve a oportunidade de saber o que é certo, o que é errado. Pensa no lado assim, é bom você estar com estas pessoas e que você vai ser luz para essas pessoas. Só pensa nessa parte, você vai ser luz. Você não vai, esses tipos de pessoas não vão impactar a sua vida, mas que você crie o impacto na vida delas, seja luz para elas. Isso é bênção. Mas Deus eu acredito que, tipo assim, qual é o tipo de influência? Quando devemos nos afastar de alguém? Quando ela está nos tirando do caminho. tem. Quem está sendo influência para quem? Isso. Quando Jesus andava com aquelas pessoas imperfeitas, ele era influenciado por eles ou ele influenciava-os? Mas o que ele fazia? Ele exortava. Pois é. Ele corrigia, mas ele não os abandonava. Mas é quando você exorta a pessoa que não quer ser exortada, ela cai fora. Gente, eu preciso finalizar que eu tenho que levar a Márcia para a escola. Vamos estar orando para a gente finalizar? Diego, pode orar para a gente? Sim. Vamos orar então.
Senhor nosso Deus, ó Pai amado, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia que o Senhor concede a nós, ó Pai. Agradecemos, ó Pai, por esse momento de estudar a Tua palavra, ó Pai. Paizinho, que o Seu Santo Espírito, ó Pai, esteja trabalhando em nossos corações para que a gente possa, ó Pai, de alguma forma, saber discernir, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Amém. Que o Seu Santo Espírito ajude, que nós possamos enxergar aquilo que é o caminho correto, ó Pai, e aquilo que muitas vezes parece ser o bom caminho, mas não é, ó Pai. Às vezes é o caminho enganoso. Que o Senhor possa trabalhar isso na gente, ó Pai. Que o Senhor possa cada vez mais incomodar os nossos corações, para que nós estudemos ainda mais, ó Pai. Que as dificuldades, ó Pai, faça com que nós nos acheguemos cada vez mais, ó Pai, a Ti. Paizinho, queremos agradecer, ó Pai, por todos aqui. E também, ó Pai, queremos pedir, ó Pai, que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre aqueles que não puderem estar hoje conosco, ó Pai. Derrame as suas bênçãos sobre as famílias, ó Pai. Sê conosco, ó Pai, no dia de hoje, ó Pai. Não permita, ó Pai, que caiamos, ó Pai, em coisas do inimigo, ó Pai. Sê conosco, ó Pai. Derrame a sua bênção sobre nós, ó Pai. Oramos agradecidos em nome do seu Filho amado, ó Pai, Jesus Cristo. Amém. E assim a gente finaliza mais uma leitura, finaliza com muito conhecimento, com muita sabedoria. Deus é muito bom e que Ele aumente esse desejo em você de estudar e de ler a palavra. Então, vem com a gente, esteja com a gente nessa leitura ao vivo, traga o seu conhecimento, traga a sua sabedoria, o seu testemunho, para que juntos a gente possa crescer. Que Deus te abençoe e que Ele derrame sede da palavra na sua vida.